Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade às nossas videoaulas de gerenciamento de dados para a web. Hoje nós vamos estar falando como nós conseguimos trabalhar o XML com Java. Então até a última aula, o que a gente havia feito era trabalhar o XML junto com o JavaScript, usando Doom lá no JavaScript. E agora nós vamos ver aquilo, continuar falando de Doom, só que no Java. Vamos ver como é que a gente consegue trabalhar isso aqui. Eu tenho duas APIs, na verdade eu tenho três, tá? Tem uma JAX-B, mas isso é assunto para depois. Então vou falar aqui de duas APIs para interpretar o XML. Então eu tenho o Sax, tenho o Doom. Esse Sax, eu não vou falar isso aqui, não, a gente não vai ter aula sobre isso aqui hoje, isso aqui vai ficar para outro momento, tá? Depois vocês vão estudar isso aqui em outra aula. Então o que eu vou estar comentando aqui agora é sobre o Doom. Tá? Então eu tenho o Sax, tenho o Doom. Tem também o JAX-B, que é outra aula. O Sax ele vai decompor o documento XML em uma sucessão linear de chamadas e métodos, e o Doom decompõe um documento XML em uma árvore de nós, que é aquela mesma ideia que nós já estudamos com JavaScript. Tá? Então vai ficar bem mais simples da gente entender aqui, porque nós já estudamos isso tudo em JavaScript. A diferença do Sax e do Doom é que o Sax ele transforma aqui numa árvore de nós, o Doom transforma uma árvore de nós, e o Sax ele vai chamando vários métodos, vai ser uma chamada sucessiva de métodos, cada tag, elemento que ele for encontrando, texto, fechamento de tag, ele vai chamando um método. Né? Então começou o documento, chama um método, abriu um elemento, fechou, ele vai chamando métodos, e aí você consegue ir tratando esses métodos, tá? Como se fossem eventos. Mas o nosso foco hoje não é em Sax, o que nós vamos falar é sobre o Doom. Então, o JAX-P, né? Esses dois caras, tanto o Sax e o Doom, faz parte aí desse JAX-P. API para processamento XML. As principais APIs JAX-P são definidas nesse pacote aqui, tá? No Javax XML Parser. Então, na hora que a gente for importar, tem que observar se é desse pacote aqui que nós estamos importando. Dentro desse pacote, nós temos algumas fábricas, como, por exemplo, Sax Parse Factor, Document Build Factor. Aí, com essas fábricas, eu vou gerar instância de objetos do tipo Sax Parser e também Document Builder. Para essa aula, vai interessar para a gente o documento, tá? Esse aqui, Document Builder. Em outra aula, vocês vão ver sobre o Sax. E aí, vamos, né? Então, importamos esses pacotes, tem a classe Document Builder Factor, e a gente consegue gerar um objeto do tipo Document Builder, e a partir daí que vai começar o nosso estudo. Então eu vou utilizar um método estático, new instance, da classe Document Builder Factor, para criar um objeto Document Builder Factor. Com o cara do tipo Document Builder Factor, eu chamo o método new Document Builder para poder criar um objeto Document Builder. E aí, com este Document Builder, eu vou chamar o método parse para poder ler um arquivo XML e criar a árvore de nós, criar o documento. Aí isso aqui que está em texto, em código vai ser isso aqui. Eu vou ter a classe Document Builder Factor, aí eu chamo o método estático new instance e vou criar um objeto do tipo Document Builder Factor, que aqui está chamando de Factor, a fábrica. Aí com essa fábrica, você vai chamar o método new Document Builder e ele vai retornar um construtor, que é do tipo Document Builder. Tá? Aí com este builder, com esse construtor, você chama o método parse, passa o seu documento XML, o caminho desse documento XML, e o retorno vai ser o documento XML. Com esse doc aqui, pessoal, é como se fosse aquele doc XML que a gente usava lá quando falava de JavaScript. Com esse cara aqui, ele representa a minha árvore de documentos do Doom. Então, aqui eu consigo ter, por exemplo, o documento element, get element by ID, get element by tag names e etc. Eu consigo ter com esse cara aqui. Tá? Então esse cara aqui vai representar o meu documento. A partir daqui é muito semelhante ao que a gente tem com JavaScript, mas tem que observar as especificidades da linguagem Java. Por exemplo, na linguagem Java é uma linguagem fortemente tipada. Então aí vai surgir algumas diferenças do que eu tinha lá com JavaScript. A gente não falou de validação, tá? Essa validação aqui é se eu for trabalhar com DTD ou com esquema, tá? Então eu vou pular isso aqui porque nós não vamos validar. Sim, o objeto doc ele vai ser uma instância de document e representa o meu documento XML.
Com a instância de document, é possível manipular a árvore de documentos, aquela árvore do DOM, eu consigo manipular a partir desse documento. Document deriva da classe Node. Tá? Então, tudo que, lembre-se lá das outras aulas que nós falamos de DOM, tudo numa árvore de documentos é um nó. O documento como um todo é um nó, um elemento é um nó, um texto, um nó texto é um nó, o atributo é um nó, então tudo são nós. No caso, o documento é um nó, só que é um nó do tipo documento. Vai ser uma classe que estende a classe Node. Na classe Node, o que nós vamos ter? A classe Node representa um nó na árvore. Ela pode ser documento, elemento, atributo e mais esse punhado de coisa. Quer dizer, todos esses outros caras aqui vão estender da classe Node. No Node, nós temos alguns métodos, alguns não, vários, Então, dentre os métodos que nós temos lá na classe Node, alguns deles são esses aqui, que são métodos que nós já temos alguma familiaridade por ter estudado lá no JavaScript. Então, por exemplo, lá no JavaScript nós tínhamos o NodeName. Aqui nós temos um método getNodeName. Lá no JavaScript nós tínhamos NodeValue. Aqui nós temos um método getNodeValue. Aí a mesma coisa, para definir, para modificar, setNodeValue, getNodeType, ParentNode, getParentNode. E esses caras aqui, pessoal, são métodos, tá? Lá no JavaScript, isso aqui eram propriedades. Aqui não, aqui são métodos. Então tem que lembrar, por exemplo, getNodeName, abre e fecha parênteses. Tá? Então tem essas observações. O NodeType ele retorna um inteiro, tá? Só que esse inteiro nós temos constantes para facilitar o serviço. Por exemplo, qual que é o número que é um elemento? Esqueci, não lembro. Então você tem, por exemplo, a constante node.elementNode. Se for texto, node.textNode. Esses caras aqui são constantes que representam aqueles números do tipo. Por exemplo, se é um elemento, o tipo tem que ser igual a 1, eu posso verificar se é um node.elementNode. Essas constantes facilitam para a gente não ter que estar decorando todos aqueles números. No mais aqui, pessoal, vai ser bem semelhante, tá? Então, insert before vai ser um método, append tilde, remove, get tilde nodes. Aí também observar algumas outras coisas. Por exemplo, get tilde nodes vai retornar uma lista, uma lista de nós, um node list. Já o get attributes vai retornar um named node map. Esses caras vão trabalhar como se fossem listas, tá? Nós vamos ter índices, mas não são listas, Um é o node list, o outro vai ser o named node map. Tá? Mas nós vamos estudar isso aqui e vamos entender cada uma dessas coisas aqui. O documento, o document, que é aquele doc, ele representa um documento. Lembre que ele estende de node, ou seja, um documento, document, ele tem tudo isso aqui que tem em node, mais isso aqui que eu tenho no documento. Então, o documento ele consegue criar um atributo com create attribute, criar um elemento com create element, criar um nó texto, pegar o elemento pelo ID, pegar o elemento pela tag name. Tá? Então, isso aqui faz parte do documento. Observe, por exemplo, getElementById. O único que vai conseguir fazer isso aqui é o documento. Eu não encontro um getElementById no nó. O nó não tem getElementById. Não dá para fazer isso com nó. Com o documento eu consigo. Tá? Criar elementos também, criar atributo, criar elemento, criar nó texto, é atribuição do documento. Tá? Então, este documento vai ser uma classe que estende a classe Node. Tudo que tem em Node, tem no documento. Um elemento, Um elemento vai ser um nó do tipo elemento. Também é uma classe que estende o Node. O que nós temos aqui? GetAttribute, getAttributeNode, setAttributeNode, removeAttributeNode, getElements by tag name. Observe, aqui no elemento não tem getElementById. GetElementById eu só tenho no documento. Agora, getElementBy tag name eu tenho tanto no documento quanto no elemento. Então, cada classe, os objetos de cada classe vão poder fazer algumas operações. O node list. O que vai ser esse node list? Vai ser o retorno. Aqui, quando eu falo get tilde nodes, ele vai me retornar um node list, uma lista de nós. O que eu tenho nessa lista de nós? Eu tenho item e tenho get length. Então, eu consigo saber o tamanho e com o item ele vai me retornando cada um dos nós
utilizando aqui um índice. Eu vou passar o índice, ele vai me retornar cada um dos nós. O item, eu vou passar como parâmetro para ele um inteiro, tá? Ele recebe o inteiro como parâmetro, né? Então, node list, o método item, recebe como parâmetro o inteiro. Esse inteiro começa em 0, depois 1, 2, 3, enquanto for menor que o getLength. Tá? Agora, o nameAddNodeMap também é como se fosse uma lista, só que ele tem mais coisa, ele tem mais poder. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o item que recebe o inteiro como parâmetro, mas eu tenho também o getNameAddItem. Tá? E tem também, que retorna o nó cujo nome foi especificado. Então, por exemplo, aqui eu posso passar o índice, por exemplo, índice 0, índice 1 e assim por diante. Aqui eu já passo uma string, que é o nome do atributo. Quem é que vai me retornar o o nameAddNodeMap? A gente vai voltar lá no nó, aqui no nó, nós vamos ver que nós temos o getAttributes, e o getAttributes retorna um nameAddNodeMap. Então, quer dizer, esse nameAddNodeMap é como se fosse uma lista de atributos. Então, o atributo eu consigo pegar ele pelo índice numérico inteiro, ou consigo pegar o atributo pelo nome. Então, supondo que tenha um elemento, esse elemento tem um atributo, esse atributo é, por exemplo, o ID. Então, eu posso pegar, supondo que só tem um ID, eu posso falar item no índice 0, eu estou pegando o ID. Ou posso falar getNameAddItem e passar o ID como string, né, entre aspas, e eu consigo pegar esse ID também. Tá? Além disso, getLength para dizer quantos atributos esse elemento tem, removeNameAddItem para remover, setNameAddItem para adicionar um novo nó. Tudo isso aqui nós vamos ver na prática, tá, pessoal? Estou comentando, mas daqui a pouco nós vamos fazer exemplos usando esses caras aqui. Não vou usar um por um, mas vamos usar alguns, vai dar para a gente entender como é que isso aqui vai funcionar. O atributo representa um atributo de um elemento. Tá? Então, por exemplo, se eu falo... não aqui. Aqui. Deixa eu ver. Pode ser, por exemplo, createAttribute. O que ele vai me retornar? CreateAttribute retorna um atributo. Tá? Aqui, ó. Não, aqui retorna só o valor. Aqui, esse, getAttributeNode. GetAttribute, pessoal, retorna o valor do atributo, né? Só o node value dele. Agora, getAttributeNode retorna o nó atributo. Aí, que tipo de dado que é esse nó? Esse nó é do tipo ATTR. Tá? Então, quando eu pego um atributo, ele é do tipo ATTR, extende também da classe Node, e aqui que ele vai ter tudo que tem em Node, e também getName, getValue e setValue. Observe que o name é somente leitura, só tem o get, não tem o set. Isso aí depois a gente parte para serialização, mas eu vou parar um pouquinho aqui esse slide, e vamos ver exemplos com isso que a gente acabou de falar aqui, e aí depois a gente fala de serialização, tá? Então, vou começar daqui. Né? Então eu já tenho aqui um projeto que eu criei. Nesse projeto eu apenas criei um pacote, não fiz mais nada. Vou criar aqui uma classe. Vou dar um nome aqui para essa classe. Vamos dizer, manipula XML. Aí eu vou criar um método construtor aqui. Esse método construtor vai receber aqui como parâmetro a string, que vai ser o caminho do meu código XML. Tá? E aqui eu vou criar o documento. Então, eu já vou declarar aqui, document. Aí observe que eu tenho vários tipos de documento. Né? Tem documento lá do Swing, W3Doom, Sun, etc. Tem um punhado. O que me interessa é esse aqui, ó, org W3C Doom. É esse cara que eu quero, tá? Então, vou chamar aqui de doc. E aqui eu vou criar ele. Então, eu vou criar um Document Builder Factor.
Eu já vou copiar o código que está aqui, já desliza para a gente. Aí eu preciso importar todos esses caras, então, Ctrl+ de espaço. Observe, esse cara aqui, ó, Javac XML Parsers, tá? Aqui a mesma coisa. Javac XML Parser. E... Opa, aqui ficou errado. Aqui vai ser o caminho. E aí eu tenho que tratar o erro, tá? Vou colocar isso aqui numa linha só. Isso aqui também. Isso, e aí tratar os erros. Eu posso tratar os erros, pessoal, eu posso lançar os erros para frente e quem chamar esse método aí trata o erro, né? E aí eu vou fazer dessa forma, tá? Então eu lancei esse erro aqui. E esse outro aqui também. Então não estou tratando o erro aqui. Eu estou lançando os erros. Aí quem chamar esse método, aí vai precisar tratar os erros. Eu poderia também tratar e lançar um único erro. Vamos fazer diferente. Eu vou já colocar um try catch aqui. Nós vamos tratar esses caras tudo aqui. Vamos colocar um try. Que aí será outra opção, né? Eu já tratar ele aqui e aí mostrar uma mensagem de erro ou lançar um único erro, né? Sem ter que estar lançando 3 erros. Então aí depende do que a gente quer fazer, né? Vou colocar o catch aqui. E... Aí aqui eu vou precisar colocar, eu apaguei os erros, eu não lembro o nome, deixa eu colocar aqui. Aqui embaixo. Aqui esse cara aqui. Opa. Eu posso colocar aqui um console. Opa, console não. É um out.println system out sort. E aí eu posso mostrar esse erro. Tá ficando alguma outra coisa errada aqui. Não, acho que eu coloquei, deve ter colocado o nome errado. Vamos fazer assim, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui e eu vou pedir para o editor preencher aqui para mim, tá? Só isso aqui. E eu peço para o editor preencher para mim, fica mais simples, eu não preciso digitar. Aqui ele mostra aqui os erros e eu peço para colocar um bloco try catch. Aí pronto, ele já vai fazendo aqui para mim. Aí eu acrescento esse também. Pronto, aí já fica aqui. E aí eu posso, ao invés de ter esses 3 caras aqui, se eu quisesse mostrar mensagens diferentes, né, um para o parse configurate exception, outro para o success exception, outro para o IO exception, se eu quisesse colocar erros diferentes, sim, faria dessa forma. Né? Mas como eu vou mostrar a mesma mensagem, eu posso colocar tudo junto. Eu vou colocar aqui o pipe, e eu coloco esse erro, e aí o pipe e esse outro cara aqui. Porque aí não importa qual desses erros vai ser gerado, eu vou mostrar a mesma coisa. Eu vou simplesmente mostrar isso no console, tá? Aí eu preciso do, né? Qual que é o caminho do meu documento, do meu código, do meu XML? Por enquanto, pessoal, deixa eu pegar aqui esse aqui. Vai ser isso aqui, mas vai ser só isso aqui por enquanto. Então, por enquanto, eu vou criar aqui dentro do pacote, mas ele não vai ficar aqui. Né? Para a gente fazer esses primeiros testes,
eu vou criar esse documento aqui dentro, tá? E aí depois eu vou colocar ele para fora, ele vai ficar aqui dentro do WebInf, tá? Na hora que a gente coloca. Vou fazer o projeto web mesmo, mas por enquanto vai ficar ali dentro. Eu quero criar só um texto, um arquivo XML, aqui. Pronto. Eu vou chamar de nota. Isso. Pronto, só nota. Pronto. Um exemplo que a gente até usou em outras aulas, né? Essa nota aqui, D para, cabeçalho, corpo. Pronto, é só isso. Salvar. E aí observa então que ele ficou dentro desse mesmo pacote aqui, tá? Só que o caminho dele não é simplesmente o nome, não é porque está aqui que vai ficar só o nome, tá? A gente vai ver aqui, vai acontecer um erro e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai encontrar isso aí. Então eu vou criar aqui a função main e aí nós vamos testar esse manipula. Por enquanto só isso, por quê? Porque se alguma coisa estiver errado aqui, por exemplo, o caminho está errado, ou sei lá, alguma outra coisa, ou então o caminho está errado, ou o texto, o XML, não está com a sintaxe correta, ele não dá bem formatado, aí já vai acontecer isso, nós vamos ver esses erros aqui. Aí depois a gente começa a manipular esse documento, tá? Depois que isso aqui funcionar. Então eu vou criar aqui um manipula XML, chamar de manipulador, recebe new, aí manipula XML, e o caminho, ó, se eu colocar aqui só nota.xml, você vai ver que ele não vai encontrar, né, não vai funcionar, tá? Vou colocar aqui, pressionar Shift F6, porque eu não quero rodar o projeto web, quero rodar só esse arquivo. Ó, então ele fala, ó, file not found except, ou seja, não encontrou, né? Não tá aí. Por quê? Ó, dentro de Home, Vinicius, NetBeans Project, XML com Java, não tem esse nota.xml, tá? Se eu pegar aqui, ó, NetBeans Project, XML com Java, ó, não tem esse nota.xml aqui. Por quê? Porque ele entende que a raiz é aqui, né? Como eu estou trabalhando com um projeto web, na hora que eu pressiono Shift F6, a raiz é esse cara aqui. Se eu tivesse trabalhando, se eu não estivesse usando NetBeans, fosse um único arquivo, beleza. Mas como eu estou trabalhando com NetBeans, falei que é um projeto web, essa é a raiz do meu projeto. E é aqui que ele procura o nota.xml. Mas esse nota.xml não está aqui. Onde é que vai encontrar esse nota.xml? Depois de fizer o build, ele vai estar... Ó, depois que eu faço o build, ele está aqui. Tá? Mas eu posso usar, por enquanto, o source. Tem aqui, o source não, perdão. O source, aí Java, pacote, e aí eu tenho ele aqui também. Né? Esse é o no código-fonte, tá? No código-fonte que eu estou escrevendo. Por enquanto, pessoal, como eu só estou testando, tanto faz. Pode ser este caminho aqui, ou pode ser aquele caminho do build. Tá? Que é só teste, não vai fazer diferença. Tá? Esse build ele é criado quando eu pressiono o F6, o Shift F6, ele vai compila e cria esse build. Tá? Mas por enquanto, tanto faz. Eu vou pegar esse do source aqui, porque se eu fizer alguma modificação do XML, ele já fica aqui. Então, ó, como é que nós vamos acessar? A partir da raiz, eu vou entrar na pasta src, depois Java, depois pacote. E aí eu acho o nota. Tá? Então eu vou ter aqui src barra Java barra pacote barra nota.xml. Certo? Então Shift F6. Ó, agora deu sucesso. Né? Não teve erro nenhum. Agora, se eu vier aqui... Se eu vier aqui, por exemplo, colocar notas aqui. Aqui eu abri nota, aqui está notas. Vou salvar, voltar aqui, Shift F6. Ó, aí já aconteceu um erro. Né? Nota deve terminar com delimitador tal. Então teve um erro no meu código XML. Tá? Ó, final da tag nota deve terminar com delimitador, que é um maior que e tal. Então falou que está errado, tem alguma coisa errada. Né? Opa. Se eu corrigir aqui, voltar... Shift F6. Então ele já vê aqui para mim se está bem formatado, ou seja,
Se a tag que eu abri fechou, se está identado, não, se está alinhado, se, por exemplo, se aqui todo o atributo, o valor do atributo tem que estar entre aspas, né? Então, por exemplo, se eu pressionar aqui Shift F6, já vai mostrar para mim, ó. São esperado aspas na abertura do atributo carta. Então, ele já mostra aqui que tem um erro lá no meu código XML. Tá? Meu código XML estando correto, né? Não mostra erro nenhum. Beleza, né? Feito isso, agora vamos fazer o seguinte. Eu quero buscar informações do meu documento. Eu criei o meu documento. E agora eu quero buscar informações, eu quero saber quem que é o nó raiz, quem que é os filhos, quais são os atributos e assim por diante. Né? Então eu vou criar outro método aqui para a gente fazer isso. Então vamos dizer assim, um método mostra... errado. Eu vou criar aqui um método mostra, ele vai retornar uma string. Mostra não, vamos dizer assim, retorna. Retorna dados. Esse retorna dados, pessoal, eu vou fazer semelhante ao que a gente fez em muitos exemplos com JavaScript, que é o quê? Mostrar D, dois pontos, José, para, dois pontos, Maria, cabeçalhos, dois pontos, declaração e assim por diante, tá? Retorna não, vamos dizer assim, pega dados. Aí para a gente fazer isso, então o documento eu já tenho, né? Aí com o documento eu quero pegar todos os filhos do elemento raiz. O elemento raiz é get, document, element. Ó. E aí observe, document element me retorna um elemento. Né? Vamos primeiro, né, antes de fazer tudo, vamos fazendo por parte. Primeiro isso aqui. Então aqui é o element. Tem que importar esse element, tá? E eu vou importar aqui, ó, org w3c do 1. Então element, vamos dizer, raiz, recebe isso aqui. E aí, por enquanto, eu vou colocar aqui um return raiz.node, node não, get node name. E aqui eu vou colocar aqui um pega dados pega dados não, né? Manipulador.pega dados. Pronto. E aí vamos ver se ele mostra pra gente um elemento raiz. Então Shift F6. Ó, a raiz é a nota. Né? Se eu pedir para colocar, ao invés do get node name, colocar o get node value. Lembre-se, a raiz é um elemento. Qual que é o value de um elemento? Lembra lá no JavaScript que fica o joguinho da velha e text, né? Opa, perdão, aqui vai ficar nulo, né? Nem no jogo da velha é text, né? Já fica nulo, ou seja, não tem. Né? E se eu pegar o node type? Só que um node type é inteiro, tá? O node type é um número inteiro, na verdade um número inteiro curto, um short. E aí eu preciso, então, transformar isso em string. É porque ele é... Não, aí eu vou ter que fazer diferente, por quê? Porque o short é primitivo, e aí não vai ter, né? Então, string. Que é eu transformo o tipo primitivo na string. Então, Shift F5. Opa, Shift F5, não, perdão, Shift F6. Ó, é 1, né? Por quê? Porque um elemento, o tipo dele é 1, que é aquele mesmo valor que a gente já tinha visto lá quando trabalhou com JavaScript, tá? Aqui também, ó, se eu for utilizar para alguma coisa, eu posso falar node. Node. Ponto. E aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, element, document, aqui, element node.
que é esse node.elementNode? Ó, é 1. Né? Se fosse text, ó, textNode é 3. Se fosse um atributo, attributeNode é 2. Aqueles valores que a gente já utilizava lá quando falou de JavaScript. Só que aqui a gente tem essas constantes, que dependendo do caso facilita aqui pra gente, para não ter que estar decorando tudo. Sim, mas o que eu quero é mostrar D, José, para Maria, cabeçalho declaração e corpo hoje lembrei de você. Então, eu vou pegar todos os filhos da raiz, então eu vou ter os filhos da raiz, e aí eu vou fazer então o seguinte, raiz.get tilde nodes, e aí observe, ó, o tilde nodes vai retornar um node list. Tá? Então, eu vou colocar aqui um node list, que eu vou chamar de filhos. Então, esse node list representa todos os filhos da raiz. Se eu pegar aqui e quiser mostrar a quantidade de filhos, né? Então eu vou dizer assim, return filhos.getLength. Aí transformar isso aqui em string. Legal. Então vamos ver quantos filhos tem. Shift F6. Ó, tem 9 filhos, mas 9 filhos aqui só tem 1, 2, 3, 4. De onde que vem esses 9 filhos? Aí lembra lá dos notextos, ó. 1, aí 2, 3, 4, aí depois 5, aí depois 6, opa, até aqui, aí 7, aí 8, até aqui, e o Enter que eu vou dar aqui é o 9. O Enter, opa, até aqui antes, né? Esse Enter aí é o 9, tá? São 9 filhos. Tanto é que se eu remover esses espaços, eu aqui fizer assim, ó, deixar bem juntinho, Ctrl S, ou seja, removi um dos filhos, né? Shift F6, ó, agora eu só tenho 8 filhos. Então tem que lembrar, não pode esquecer desse nó texto que fica aqui no meio, tá, pessoal? Não dá para esquecer. Então, length eu pego a quantidade, né, de filhos. E se eu quiser também, eu posso falar aqui filhos, ponto, item. Aí vamos dizer o item 0, ponto, node não, get, node, name. E aí vamos retornar isso. Então, qual que é o node name do primeiro filho? O primeiro filho é o notexto. E aí, qual que é o node name dele? Aqui que vai ser o jogo da velha text e tal, eu tinha confundido aquela hora. Então, Shift F6, ó, jogo da velha text. Node name do primeiro filho. Do segundo filho, então vou colocar aqui no índice 1, Shift F6, ó, é o D. Então, o segundo filho, o node name desse cara aqui é D. Então, o segundo filho é D. E assim por diante. Né? Só que aí, em vez de retornar, eu vou ter uma string aqui, texto, começa aqui vazio, faço o laço, eu vou colocar um inteiro tamanho, recebe filhos.getLength, aí faz o laço para i começando em 0, i menor do que o TAM, i mais. Aquela mesma historinha, né, que a gente já fazia lá com JavaScript, tá? Então faz o laço, vou pegando os caras. A diferença é que no JavaScript eu podia fazer assim, ó. Ao invés de usar esse item, eu colocava aqui no índice i. Né? Só que aí, esse cara aqui, esse filhos, não é um array. Né? Ele é um node list. E aí não posso usar essa sintaxe. Aí eu tenho que usar essa sintaxe falando aqui do item. E não é no índice 1, é no índice i. Então, Ctrl S. Eu vou acrescentar aqui /n para ele poder quebrar a linha. Shift F6. Aí me mostra aí todos os filhos, né? D, o texto, para, assim por diante. Se eu quero, não, só quero os elementos, não quero esses nó textos. Né? Então eu faço um if aqui. Se o filhos no índice i, no campo get node type, né? Se o tipo do filhos no índice i for igual a node.elementNode,
element node, ó, o element node é 1. Tá? Então aqui, ó, pessoal, eu poderia colocar simplesmente 1 ou node.elementNode. Né? Tanto faz, as duas formas vão ficar corretas. Visto que isso aqui é uma constante, que é o número 1. Opa. Aí Ctrl S, Shift F6. Ó, pronto, consegui pegar só os elementos, né, os nós do tipo elemento. Posso juntar isso aqui, vou colocar aqui entre aspas. Posso juntar isso aqui com o texto que vem aqui dentro. Ó. Então, por exemplo, se eu peguei esse nó aqui, ó, o D, aí eu pego o nó texto que está dentro dele. E desse nó texto eu pego o node velho. Ou seja, eu vou pegar o elemento D, aí pego o filho dele, e do filho dele eu pego o node velho. Né? Mesma ideia que a gente já falou quando trabalhava lá com JavaScript. Né? Para ficar mais fácil, pessoal, vou fazer assim. Ó. Esse item aqui, ele me retorna um node. Ó. Observa aqui, um node. Não é um elemento, é um nó, tá? Que ele me retorna. Então, vou colocar aqui um node. Isso. Vou chamar de filho no singular. E isso vai receber filhos.item i. Porque aqui basta usar filho. Aí fica mais simples, a gente escreve menos, tá? Mais fácil de entender. Aqui, filho, ponto. Aí, esse filho aqui vai ser o D, depois o para, depois o cabeçalho, depois o corpo. E aqui eu vou pegar o filho do filho. Né? Então, eu vou pegar aqui, ó, get first tilde, pegar o primeiro filho dele, que é aquele nó texto, ponto, node, get node value. E aí eu vou tirar aqui, deixar só 2 pontos, e aqui eu coloco contra barra N para quebrar a linha. Shift F6. Alguma coisa errada aqui. Shift F6. E eu consegui mostrar semelhante ao que a gente fazia lá no JavaScript. Se eu quiser depois, mas depois eu quero mostrar isso aqui lá na tela do navegador. Aí eu poderia acrescentar tags, por exemplo, aqui ao invés de ser br, contra barra N, poderia ser um br. E eu envio isso para o navegador e aí ele já quebra a linha. Tá? Então dá para fazer essas adaptações. Aqui, por exemplo, eu quero colocar em negrito. Então você poderia vir aqui, colocar tag B. Acho que aqui eu estou usando string, mas você poderia utilizar o string builder para ter uma performance melhor. Opa, aqui fechando, né? Isso aí, tag B, fechou, José e assim por diante. Isso, beleza. Que é isso aqui depois eu consigo mostrar na tela do navegador lá para o usuário. O que mais que a gente pode fazer? Vamos criar mais coisas. Aqui eu estou pegando os dados. E se eu quisesse criar um elemento e inserir mais um elemento aqui dentro? Né? Então, por exemplo, vamos colocar... se eu quisesse colocar a data. Então vamos acrescentar aqui D para cabeçalho, corpo e a data. Então vamos colocar aqui um public. Coloca data. Void, não vai retornar nada. Eu vou acrescentar data, pessoal, no documento, no doc. E aí depois eu mostro ele. Tá? Então vai ser assim. Primeiro eu digo manipulador, ponto, coloca data. Depois que eu coloquei a data, eu vou mandar mostrar aqui, né, pegar os dados, aí já vou mostrar certinho. Tá? Então eu vou pegar a raiz, doc.get document element, e aí eu vou pegar a raiz. Vai ser isso aqui, ó. Eu vou até copiar aqui. Pronto, já tem a raiz. A raiz é aqui a nota. Né? E eu vou colocar dentro da nota. Ou seja, a nota já vai ser o pai desse novo elemento que eu vou colocar. Lembrando, quem cria os novos elementos é o doc. Né? Se eu falar aqui raiz não tem create. Ó. Eu coloco aqui raiz.create. Não existe create para raiz.
Agora, para o documento, sim. Né? Então, eu tenho aqui o create attribute, create elemento, create text node. Então, tem vários creates aqui. Tá? Então, vamos criar um elemento. O elemento que eu vou colocar aqui vai ser a data. Depois eu vou criar... Opa, e eu preciso guardar isso numa variável, que depois eu vou utilizar ele, tá? Ó, criar não significa que foi inserido aqui. Está na memória RAM, mas não foi inserido na árvore de documentos, tá? Então, preciso inserir. Observe, create element retorna um elemento. Então, eu vou declarar a variável do tipo elemento. Aí eu vou criar um nó texto. Então, eu vou dizer assim, doc.create text node. Ó, observe que ele vai me retornar um cara do tipo text. Tá? Então, eu vou dizer aqui text. Importo ele, org, w3c.dum. Nó texto. Vai receber isso aqui. E essa data vai ser o local date ponto now, a data de agora, tá? E aí eu transformo isso em texto porque aqui ele vai receber uma string. E aí agora eu vou dizer que a data ponto append tilde vai anexar um filho que vai ser o nó texto e a minha raiz ponto append tilde também vai anexar a data. Ou seja, agora sim, aqui eu criei o elemento data. Aqui eu estou colocando a data na árvore de elementos. E só. Que aí depois ele vai pedir para mostrar. E aí mostra. Aqui eu vou até fazer assim, eu vou mostrar antes. Opa. Aqui eu vou mostrar antes e depois, tá? Isso, Shift F6. Ó, antes tem D para cabeçalho corpo, depois tem D para cabeçalho corpo e a data, né? A data está aqui. Como eu não formatei, ficou nesse formato aí. Mas aí é possível formatar também, para mostrar no formato que quiser. Isso, esse BR... Ah, não, tá certo. Esse BR é o BR que nós colocamos... Esse cara... Opa. Esse BR aqui, tá? Então tá certinho. Vou tirar isso de antes aqui, que não precisa dele. Salvar. Vamos trabalhar agora com atributos, tá, pessoal? Vou colocar aqui mais um atributo. Vamos colocar mais um atributo. Tem 2 atributos aí agora. E aí vamos pegar esses atributos, ver o atributo, se precisar modificar o atributo e assim por diante, tá? Então aqui eu vou colocar um public string, pega atributos, e aí observa que o atributo está na nota, a nota é a raiz, então vamos pegar todos os atributos da raiz e mostrar. Então eu vou fazer isso aqui, pegar a raiz. Então tem aqui a raiz. Com a raiz eu consigo pegar os atributos. Aí lembre-se, ó, o atributo é named node map, né? Então get attributes. Aqui get attribute retorna um atributo. Então, por exemplo, eu posso falar aqui get attribute e passar aqui para ele o ID. Aí ele vai me retornar o quê? A string nota 1, tá? Agora, se eu quero pegar todos os atributos, eu vou usar get. Deixa eu ver aqui, get attributes. Ó, outra coisa, esse get attribute node, né? Esse cara aqui já retorna um atributo. Então, se eu falar aqui ID, ele vai retornar o atributo inteiro, o nó. Né? Aí, se eu quero pegar, por exemplo, só o nota 1, o que eu deveria fazer? Eu deveria vir aqui e falar get node velho, para pegar o valor dele. Tá? Mas o que eu quero aqui são todos os atributos.
Então não é isso aqui que eu quero, não. É o get attributes. Opa. Peraí, deixa eu pegar aqui que eu esqueci qual que é. Aí a gente volta aqui no slide. Isso aqui, ó. Get attributes. Isso mesmo. Né? Aí ele vai retornar para mim named node map. Então, raiz.get attributes. Tá aqui, ó. Que eu não estava em negrito. E aí, observe, ele vai retornar um named node map. Então, eu preciso declarar aqui um cara do tipo named node map. Ó, pessoal, nesse caso aqui, como são só dois atributos, tem formas mais fáceis de fazer. Daria para usar simplesmente get attribute. Né? Eu vou utilizar o get attributes, que ele retorna o named node map, só para mostrar para vocês como utilizar um named node map, tá? É só para questões didáticas, mas para este exemplo teria formas mais simples de fazer. Então vou chamar aqui de atributos, e aí ele recebe isso aqui. E aí se eu quero ver todos os atributos, vamos dizer que eu vou mostrar os atributos dessa forma aqui, né? D, 2 pontos e o atributo. Não D, né? Carta, 2 pontos, sim. ID, 2 pontos, nota 1. Então, eu vou pegar o tamanho. Então, vou ter aqui um int tam, recebe atributos.getLength. Aí eu faço o laço para int i começando em 0, enquanto i for menor que tam e mais. Aí eu vou ter a variável texto, né? Então eu tenho aqui string texto, semelhante a que a gente já havia feito anteriormente. A variável começa com texto vazio. Aqui eu vou concatenar o quê? Eu vou concatenar o atributo. Pode ser aqui. Eu vou concatenar o atributos no índice i ponto node não, get node name mais 2 pontos mais get node value. Get não. Aí eu teria que repetir atributos.item get node name, né? Teria que fazer isso aqui, ó. .get node value. Só que para não escrever tanto, pessoal, eu vou fazer diferente. Eu vou criar uma variável do tipo atributo, tá? Observa aqui, ó, get named node map. Perdão, isso aí não. Get o item me retorna um node, tá? Só que pode ser um node, tá? Não tem problema. Node atributo no singular vai receber isso aqui. Aí aqui basta falar atributo. Aqui da mesma forma. Atributo. Isso. E aí por fim eu vou return o texto. E aqui também eu vou acrescentar um _n para poder quebrar a linha, tá? E aí vamos chamar então pega atributos. Então coloca aqui pega atributos. Shift F6. Tá aqui, ó, carta sim, ID nota 1. Né? Daria também, pessoal, para usar aqui, ó. Vamos supor, esse exemplo aqui só tem dois atributos. Eu sei que um atributo é a carta e o outro é o ID. Então eu não quero fazer esse laço. Como que eu poderia fazer? Eu poderia usar pelo nome deles. Então eu poderia fazer assim. Poderia fazer assim. Copiar isso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, ao invés de falar item, eu poderia falar
poderia... Peraí, deixa eu pegar aqui o valor que eu esqueci. Aqui, ó, get named item. Então, get named... Opa, deixa eu ver o que eu tô errando. Aqui o filhos pegou o array, né, de atributos, o get, e aqui tá... Isso, é isso mesmo. Filhos, ponto. Ah, não. Aí eu tô fazendo errado, pessoal. É porque aqui eu tô no pega dados. Não, fiz tudo errado, né? Eu tô no método errado. Deixa eu cancelar isso aqui. Vamos Ctrl Z aqui. Apagar isso aqui. Então, no lugar errado, fazendo bobagem. Vamos lá. Aqui, ó, pega atributos, né? Aí, esse cara aqui, ó, atributos. Deixa eu ver aqui. Então, eu posso fazer atributos, ponto, get named item, e aí eu consigo pegar o atributo pelo nome. Né? Por exemplo, eu quero pegar o ID, ou eu quero pegar o atributo carta, então eu consigo fazer isso pelo nome. Né? Aí, a partir daqui... Aí, observe também, get named item, ele vai retornar um node, aí a partir daqui fica normal, tá? Então eu poderia fazer, guardar isso aqui, node atributo, vai receber isso aqui, e aí depois vai ser semelhante a isso aqui. E aí, a mesma coisa, deixa eu ver... aí se quisesse fazer a mesma coisa para o outro atributo, aí poderia fazer também. Vamos só observar isso aqui. Então, Shift F5 ou Shift F6. Aí ele já mostra aqui o ID, nota 1. Se quisesse fazer com a carta, Shift F6, aí mostraria a carta. Se quisesse fazer para os dois, era só repetir. Tá? Então, tem essa possibilidade também de pegar aí pelo nome. Aí, lógico, vai depender do que você vai fazer. Talvez uma forma seja mais fácil, ou a outra seja mais fácil. Aí depende de cada caso. Cada caso é um caso, tá, pessoal? E deixa eu ver o que mais que a gente pode comentar aqui. Vamos voltar aqui para cima, ver o que eu fiquei esquecendo de falar. Então, aqui nós... Então, o que eu falei dos principais, tá, pessoal? Eu não falei de tudo, mas dos principais, né? Então, por exemplo, eu não falei de insert before, mas a mesma ideia que você usa com JavaScript vai funcionar aqui, tá? Então, fica de exercício para vocês. Aí tem a append, sim, falou. De remover eu não falei, mas também é a mesma ideia. Vou mostrar só o que fica muito diferente, tá, pessoal? O que é semelhante eu vou deixar, tá? Ó, create attribute, depois vocês podem testar aí como é que cria um atributo. Até vou fazer isso, vou criar um atributo, mas eu vou criar um atributo usando aqui o set value, não. Usando o elemento, e aí criando um atributo aqui para esse elemento aqui, ó, set attribute, tá? Então vamos fazer isso aí. Eu vou pegar, tem aqui o pega. Vamos colocar mais um atributo aqui. Vamos supor que eu vou ter uma classe aqui. Então vamos acrescentar uma classe. Então eu vou colocar aqui um public void cria classe. Eu vou criar uma classe no elemento raiz. Tá? Eu já vou pegar a raiz aqui. Aí raiz, ponto. Aí tem várias formas de criar um elemento, tá, pessoal? Eu poderia, por exemplo, pegar aqui o documento, create element, aí depois setar o valor dele e depois colocar ele como atributo do nó. Né? Mas a forma mais simples é simplesmente pegar o elemento e falar, ó, set attribute. E aí eu já crio um novo elemento, a forma mais simples. Então eu vou usar essa forma, tá? Set attribute. Aí o atributo que eu quero criar é a classe. O valor da classe é o valor teste, por exemplo. Aí eu vou chamar, antes aqui de falar isso aqui, eu já vou chamar ele. Então, manipulador, ponto, cria classe. Ctrl S, Shift F6. Ó, aí já está a classe teste aqui. Então, carta, class e o ID. Né? Já está aí certinho.
certo? Vamos lá, vamos continuar. Aí, deixa eu ver aqui. Acho que as coisas mais complicadas seriam o Node List e o Named Node Map, que é um pouquinho diferente, né, do que a gente tem lá com JavaScript. O restante vai ser bem tranquilo, bem semelhante, tá? Ó, o getElement by tag name também vai retornar um Node List, tá? Assim como getChildNode, o getElement by tag name também retorna um Node List. E que a gente poderia, por exemplo, se eu tivesse vários elementos do mesmo tipo, né? Aí a gente poderia utilizar só para fazer um teste aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui. Aí você poderia usar, por exemplo, a raiz, que já está aqui, raiz.getElements by tag name. Né? Aí vamos supor, eu tenho vários D. Aí você poderia utilizar isso aqui, ele vai te retornar um node list. Aí com esse node list você tem, por exemplo, getLength, aí você tem também o item, e aí usaria normal, tá, pessoal? Esse aqui nós já comentamos, esse aqui também falamos do principal, length, esses caras aqui. Se quiser remover, tem o remove, atributo, acho que é isso, tá, pessoal? E agora a gente vai falar de serializar isso. Mas antes de serializar, vou fazer o seguinte, isso aqui nós testamos só no console. E se eu quisesse mostrar esses dados lá no navegador para o usuário? Né? Então o que eu poderia fazer? Poderia vir aqui, criar um servlet, mostra XML. Aí eu vou pegar tudo que a gente tem aqui nesse método main e coloco aqui, tá? Então vou tirar isso daqui e coloco aqui. Pronto. A única coisa que vai mudar, pessoal, é o caminho, né? Esse endereço aqui, tá? Tá, e aí, como que a gente vai fazer? Então eu vou pegar essa nota aqui, não vou deixar ela mais aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trazer ela para dentro de WebInf. Poderia ser dentro de WebPages? Poderia, só que dentro de WebPages o usuário consegue acessar ela. Né? Então se eu colocar dentro de WebPages, da URL o usuário consegue acessar essa nota.xml. Se eu não quero que o usuário acesse direto a nota.xml, então eu vou colocar aqui dentro de WebInf. Aí ele não consegue acessar ela da URL de forma direta. Né? Então ele só vai conseguir acessar através do meu mostra XML. Tá, e qual que é esse caminho aqui? Né? Eu poderia colocar o caminho completo aqui? Eu poderia, mas não é o ideal. Por quê? Porque eu estou aqui na máquina de desenvolvimento. Na hora que eu vou colocar em produção, o endereço, o caminho vai ser outro, é outra máquina. Então, o que eu vou colocar aqui é o caminho que o próprio container já vai me entregar. Tá? Então, eu vou falar aqui, vou pegar o contexto da aplicação, o servlet context, então get servlet context. Aí eu tenho aqui o get real path, o caminho real, o caminho de verdade. E a partir do real path, eu vou entrar no web -inf e depois eu entro no nota.xml, acesso nota.xml. Pronto, é só isso. O resto já é para estar funcionando. Vamos salvar aqui. O nome desse cara aqui ficou mostra XML. Então vamos executar aqui, pressionar F6. Vou colocar aqui o mostra XML. Opa, já ficou alguma coisa errada, deixa eu ver aqui. Não mostrou nada. Então vamos ver lá no console de erros o que pode ter acontecido, né? Aqui no console aqui. Ó. Sim, já sei o que ficou de errado. Mandei mostrar aqui eu esqueci de tirar o system, ó. Então, aí ele mostra bem aqui, ó. Observe o que ele mostrou, ó. Então, vamos tirar esse system. Que aqui não é system, é só o out. E pronto. Ctrl S. Voltar aqui, pressionar F5. Ó, já está os dados aí. Então, primeiro mostrou aqui deparo, cabeçalho, corpo e a data. E depois a carta, sim, class, teste e o ID nota 1. Porque aqui eu só coloquei contra barra N e não BR. É por isso que ficou dessa forma, né? Então, se eu vier aqui,
Ó, aqui. Posso colocar aqui um BR, Ctrl S, aí já mostra ali um embaixo do outro, né? Melhor. Sim, vamos agora para serialização. O que é o serializar, pessoal? É o processo inverso, sabe? Então, quando eu faço isso aqui, ó, vou pegar um método construtor, aqui. Quando eu faço parse, eu estou pegando um dado texto no formato XML e transformando no documento, na árvore de documentos, no DOM. O serializar é fazer o inverso. É pegar a árvore de documentos, né, do DOM e transformar em XML no formato texto. Então é como se fosse fazer o contrário disso aqui. Tá? Aí isso é o que a gente chama de serializar. Então vamos colocar aqui public serializar. E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar esse cara para cá, para dentro do pacote. Nós vamos testar novamente aqui no método main, usando o método main, serializar. Aí funcionou, aí depois a gente faz funcionar na web, tá? Então eu vou fazer aqui de novo. Então, tá, mas aí como é que vai funcionar o serializar? Vamos voltar para cá e a gente vê esse serializar aqui. Então o que vai ser o serializar? Consiste em pegar a árvore de documentos do DOM e transformá-la em texto, para que seja possível fazer o quê? Salvar em arquivo ou enviar isso para outra aplicação. Então, por exemplo, se eu quero salvar em disco, eu não vou salvar objeto Java document no disco, eu vou salvar texto no disco, né? Um arquivo de texto. Mesma coisa se eu vou trafegar isso pela web, então eu vou enviar isso, por exemplo, o Ajax fez uma solicitação, né? O Ajax lá no JavaScript fez uma solicitação e precisa de algum dado. Eu não vou enviar isso, um documento Java, para um JavaScript, né? Então, o Java transforma em texto XML e aí sim envia para o navegador e aí o JavaScript vai manipular aquele XML lá. Tá? Então, o tráfego no protocolo HTTP, vou trafegar texto, e se eu for salvar em disco, eu também vou salvar texto. Então, para isso que eu vou serializar. Como é que a gente vai fazer essa serialização? Aqui está o passo a passo, pessoal, escrevendo em texto, né? Mas acho que, olhando o código aqui, fica mais fácil da gente entender. Então, mas depois, se quiser dar uma lidinha aqui, é a mesma coisa que está falando aqui, aqui está aqui esse código. Aí eu já vou passar direto para cá. Então eu vou ter uma classe transform factor, que tem um método estático new instance. Aí com esse método estático eu crio a fábrica, a fábrica de transformação. É diferente daquela outra fábrica, que é uma fábrica de construtores, né? Aquela primeira que a gente viu. Isso aqui é uma fábrica de transformação. Aí com essa fábrica eu chamo o método new transformer e aí crio um objeto que vai ser o meu transformador. Né? Então eu chamei aqui esse cara de trans. Aí vamos pular essas duas linhas aqui e vamos aqui para baixo. Ó. Esse transformador, esse trans que a gente criou aqui, chama o método transform. Aí eu passo a fonte dos dados e ele vai colocar o resultado em formato texto, já aqui. Aqui eu vou passar, por exemplo, o meu documento XML, o DOM. E aqui ele vai me dar o resultado em texto. Tá? Mas aí o que é essa fonte e o que é esse resultado? A fonte, pessoal, é um cara do tipo downSource que eu vou criar a partir do meu documento. Pode ser do meu documento, se eu quero serializar o documento inteiro, ou pode ser um elemento dentro desse documento, se eu quero serializar só uma parte. Tá? Então, eu passo ele aqui. E o resultado vai ser o quê? O resultado vai ser criado, vai ser um string, um fluxo, né? Criado a partir do out. Aí pode ser o out aqui, pode ser o system out, se eu for escrever no console, ou esse out aqui pode ser o out lá do servlet, né? Se eu quero enviar os dados para o navegador do usuário. Tá? Então, esse out aqui vai depender. Tá? Então, doc está representando o documento, o out a saída padrão, pode ser a saída padrão, pode ser o do servlet e assim por diante. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Opa! Vou copiar, porque é o mesmo código que nós vamos escrever. E aí vamos colocar aqui nesse serializar. Vou identar. E importar esses caras aqui. Né? Então, esse cara aqui, ó, Javax XML transform. Esse transform tem que importar também. Aqui, ó, transform, beleza. DOM source
é desse cara aqui, ó, transform DOM, e o string de saída, né, que é o string result. O out não existe, né? Esse out eu vou receber ele como parâmetro, e aí eu escrevo aqui. Tá? Isso aí que tem que tratar os erros também, tá? Por enquanto, deixa aqui assim, ó. System.out. Opa, system.out. E aí tem que tratar os erros. Vou colocar aqui o bloco de try catch. Vou abrir antes. Só para questão de organização. Isso aí, da mesma forma como eu fiz com aquele outro, eu não vou deixar esses dois catch não. Eu já vou colocar aqui o pipe e coloco ele aqui. Opa, assim. Faltou fechar uma chave aqui. Isso. E tem mais um errinho aqui. Aqui vai ser void. E eu acho que é isso. Aqui está mostrando cat. Transforma com fill rate exception. Transforma exception. Deixa eu já colocar aqui só system. Vou mostrar o EX. Mostrar o erro no console. E aqui, deixa eu ver qual que é esse erro que está acontecendo aqui. Ah, tá. É porque um é subclasse da outra, tá? Aí não precisa. Quer dizer, ou então, deixa eu ver aqui. Isso. É porque aquele outro vai estender desse aqui, um é subclasse do outro, e não precisa dos dois, basta colocar só um, tá, pessoal? Esse que é o erro que está acusando lá. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou criar a fábrica, depois, a partir da fábrica, eu crio o transformador, aí com o transformador, eu vou passar a fonte e o resultado. Quem que é essa fonte? É uma fonte criada a partir do meu documento, né? Aí eu crio a fonte. E quem é o resultado? É o resultado criado a partir do system out, né? Só que esse system out, pessoal, eu vou colocar, não vou deixar aqui não, vou deixar aqui, ó. System out. Opa, não aqui, né? Aqui vai ser, por exemplo, vai ser assim, ó. Aqui o string result, se a gente pressionar aqui o string result, pessoal, ele pode receber um cara do tipo output string, um cara do tipo writer, né? Pode ser string, file, então pode ser várias coisas, tá? Observe o output string, né? Se eu vier aqui, falar aqui, ó, system.out, ó, observe que o out é do tipo print string, só que o print string ele estende file output string, que por sua vez estende output string, tá? É por isso que vai funcionar. Então, eu vou dizer aqui que eu vou receber um output string, esse cara aqui, que eu vou dizer que é a minha saída, e aqui eu coloco a saída. Lembre-se, esse cara é do tipo output string, e esse cara pode receber um cara do tipo output string, né? E aí, quando eu for chamar esse serializar, quando eu colocar aqui o serializar não, manipulador.serializar, eu vou precisar passar alguém do tipo output string. Nós vimos que o system out estende, né? O system out ele é do tipo
print string, mas o print string estende o filter output string, e o filter output string, por sua vez, estende o output string. Aí funciona tranquilo, tá? Antes aqui eu vou colocar só umas quebras de linha aqui. Pronto, 3. Só para você ficar separado, tá? Saídas. Então, Shift F6 para a gente testar aqui. E aqui, ó, tá os meus dados XML. E aí observe que mesmo aquilo que a gente criou depois, pessoal, por exemplo, a classe teste que nós criamos, a data que nós criamos, ó, já está aqui, certo? Aí nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou fazer essa mesma coisa, só que lá no meu servlet. Então eu vou criar um novo servlet para a gente poder fazer isso, tá? Então já vou começar, pessoal, pegando esse nota.xml e trazendo de volta aqui, ó, para dentro do WebInf. Lembrando que se você for testar aqui de novo, né, no console, ele tem que estar aqui, ou então você tem que mudar esse caminho, tá, pessoal? Porque ao invés do source, ele vai estar dentro aqui do WebInf, tá? Então tem que modificar. Beleza, então vamos voltar. Eu vou criar um outro servlet só para retornar isso, tá? Então eu vou criar aqui um servlet. Esse vai ser o mostra XML puro, porque aquele outro, apesar de você mostrar XML, ele estava mostrando no formato HTML, né? Isso aqui vai mostrar XML mesmo, tá? Então, pronto, finish. Eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui já para facilitar. Formatar, beleza. Aqui eu preciso mudar esse caminho, né? Da mesma forma que a gente fez lá no outro. Então eu vou pegar o get servlet context. Aí eu pego get rel path. E o caminho vai ser o WebInf. E depois a nota.xml. Aqui eu não vou passar o system out, aqui eu vou passar só out. Porém vai acontecer um problema, né? Ó, o out aqui, outra coisa é eu tirar isso aqui, né? Isso aqui não vou ter aqui não, tá, pessoal? Eu vou colocar a data, eu vou criar a classe e depois eu vou serializar. O out aqui não vai funcionar. Por quê? Porque esse out, ele é do tipo printer-writer, tá? E aqui ele espera um output string, né? Só que aqui eu não tenho ninguém que é do tipo output string aqui, ó. Printer-writer estende de writer. Writer já estende de object. Ou seja, não tem output string na hierarquia, né? Porém, se eu pegar aqui o string result, ó, o string result ele pode receber um writer. Posso passar um writer como parâmetro. E se você observar este cara aqui, ó, printer-writer estende de writer, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar aqui, ó. Esse cara aqui tem que ser do tipo writer. Só que aí agora, aqui fica errado, ó, né? Então eu posso comentar aqui. Aí, pronto, beleza, só isso. Ah não, outra coisa, eu vou estar retornando aqui, né, eu vou mostrar nesse out XML. Se eu vou mostrar XML, eu não vou ter isso. Não vou ter isso. Vou comentar, posso tirar. E aqui, ó, não vai ser text XML, ou text HTML, vai ser text XML. Tá? Então vamos lá. Vamos ver esse cara aqui. Ó, mostrando aqui XML. Né? Se você colocar aqui text HTML, o navegador entende que isso é HTML. Como essas tags não existem, aí ele não renderiza. Ó. Tá aqui, nota, de, para e assim por diante. Mas como ele não entende, aí isso tudo fica como se fosse uma tag inline, né? Uma tag inline genérica, porque ele não está entendendo. Dá para você colocar CSS nesses caras, tá? Mas o navegador não, é XML, o navegador não está entendendo isso direito, tá?
Mas se você coloca aqui como text XML, aí ele já mostra lá para você como XML. Outra coisa, com JavaScript, você consegue acessar esse endereço aqui e manipular esses dados. Tá? Então é possível, agora, com isso que nós estamos vendo aqui, misturar requisições AJAX ou requisições assíncronas do JavaScript. Ele vai acessar esse endereço e aqui você consegue entregar essa resposta para ele. Certo? Então acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui o que mais. Ah, tá. Outra coisa. Aí, ficou funcionando aqui no servlet. Só que não ficou funcionando mais aqui na main, né? Você pode fazer aqui também, ó, uma sobrecarga. Eu vou ter dois métodos exatamente com o mesmo nome, porém recebendo parâmetros diferentes. Então, este serializador recebe output stream, esse serializador recebe writer. Né? Pronto, aí não tem mais problema. Aqui basta você colocar o caminho correto, que aí você consegue tanto testar aqui na main, quanto testar lá no servlet. Tá? Aí dá para fazer isso. Aqui o caminho vai ser o seguinte. Ó, ao invés de colocar src, você vai colocar aqui webinf nota. Né? Então dá para usar também. Ou aqui no build, webinf e aí nota. Mas aqui, assim, para testar, tá, pessoal? Na prática mesmo, você não vai colocar esse caminho absoluto, não, tá? Na prática é melhor usar aqui, igual a gente fez no servlet lá, com getRealPath. Mas aqui dá para testar, então, webinf nota.xml. Se eu pressionar, então, aqui Shift F6, ó, funcionando aqui. E se eu for lá no servlet, está funcionando da mesma forma, né? Então, aqui está funcionando, está mostrando aqui. E se eu colocar aqui o mostra XML, aquele outro exemplo, está aqui mostrando aqui também. Então, está tudo funcionando. Beleza, pessoal? Aí, por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.